é o único e verdadeiro Deus. Gostaria de convidar a obreira Maria Lúcia para estar orando e agradecendo a Deus pelos louvores de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Mais uma vez, né? Como é bom e agradável estar na casa do Senhor para adorar Ele, né? E se Ele fizer é Deus, se não fizer é Deus, se a porta abrir é Deus, se a doença vier, Ele é Deus, do mesmo jeito, né? E se as portas abrir também e fechar, Ele é Deus, né, meus irmãos? A gente tem que ter fé, confiança e esperança no Senhor. Porque quando a gente pensa que está tudo perdido, há uma solução, porque Deus está agindo, nos livrando, né, do inimigo, do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa, né, meu irmão? Deus é maravilhoso, a gente só temos que agradecer. E agradecer mais um dia, nessa manhã, na presença dEle. Porque Ele se faz presente aqui, meus irmãos. Ele está aqui no nosso meio, né? Nos livrando e guardando. Essa casa pertence ao Senhor. Essa família pertence ao Senhor. Então Ele cuida dos deles. Ele cuida de cada um. E aqueles que não estão aqui também, Ele está cuidando. Em nome de Jesus. Nós só temos que agradecer ao Papai do Céu por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E vai fazer, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pelos louvores que foi entoado aqui, que chega às tuas narinas com cheiro suave, meu Pai. Eu creio que falou com cada um irmão aqui presente nessa manhã, e a palavra que vai ser administrada aqui vai falar conosco, que a gente saia daqui, meu Pai, praticando da tua palavra, que o Senhor dá sabedoria de nós falar lá fora do Senhor, meu Pai, para aqueles que estão precisando ouvir uma palavra de conforto, Senhor, de fortalecimento, para ouvir a tua palavra e praticar, meu Pai, não ser só ouvinte, e que o Senhor entre em cada lar nessa manhã que está ouvindo essa palavra, Senhor, e dando sabedoria. Nós te agradecemos pela vida do pastor, pela família, por cada família aqui presente, meu Pai, que o Senhor guarda esse lar, meu Pai, mais uma vez, guarda essa casa, guarda os moradores, meu Pai, dessa cidade, dessa rua, meu Pai, guarda cada familiar nosso, meu Pai, que estão longe, que estão perto. O Senhor conhece cada coração e cada mente, meu Pai. Dai sabedoria, meu Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado pela rica oportunidade, em nome de Jesus, que nós temos um dia abençoado na presença do Senhor e uma semana abençoada também, meus irmãos. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele é digno de honra e de glória e de todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Paz do Senhor mais uma vez. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Isso. Quem dá um bom dia animado assim, domingo de manhã é difícil, né? Um animador de excursão que faz essas coisas. Vigia cheira. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas. O terceiro dos evangelhos. Vamos ler rapidamente um versículo de número 1. Capítulo de número 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Você que trouxe sua canetinha, você que gosta de marcar a Bíblia aí, ó, deixa marcado para você nunca mais esquecer esse versículo na sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versículo 37. Todos encontraram? Amém ou não amém? Amém. Você que não encontrou, diga, estou procurando. Ninguém se manifestou, então vamos ler. Você não achou, vê aqui no nosso telão. Telão é pela fé, né? Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Vamos ler todos juntos bem alto.
Feche seus olhos por um momento, mas não sua Bíblia, como de costume. Nós vamos usá-la durante todo o nosso culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, meu Deus, concordando com as orações que foram feitas neste lugar, Deus. Nessa hora nós queremos pedir ao Senhor que venha sobre este lugar, Deus. Abra nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que o inimigo não venha ter poder sobre a nossa mente, Senhor, nessa hora, sobre a nossa atenção, nem sobre os nossos sentidos, meu Deus. Abra o nosso coração como uma terra, Deus, pronta para ser semeada, Deus, com a semente da Tua palavra, que é o Evangelho. E que ela venha multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir para toda a eternidade, Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar sequer uma semente, meu Deus, que será semeada em nós na manhã deste dia, Senhor. E que nós possamos ser como árvores frutíferas, Deus, daqueles que dão muitos frutos para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? Falar sobre o que é impossível seria como colocar uma cerca para que pudesse cercar o oceano. É óbvio que uma cerca não é capaz de deter o oceano. Se você parar para pensar, o que separa a terra do mar é algo que nós não vemos. É o vento, é a gravidade, a influência da lua sobre a terra, sobre a atmosfera da terra. Quando nós falamos de coisas impossíveis, nós conseguimos nos remeter apenas ao Deus que nós conhecemos, o Deus do impossível. A Bíblia diz que aquilo que é possível aos homens é impossível para Deus. Não, é justamente o contrário. O que é impossível para os homens torna-se possível para Deus. E o que é algo possível? É algo que não existe, vira a existência. É algo que não é, vira a ser. A Bíblia chega a dizer que Deus ele usa coisas que não são, melhor dizendo, para mostrar aquelas que são. O impossível é uma palavra que não existe no vocabulário de Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, um anjo vem trazer um recado a Maria e falar da concepção de que uma criança iria nascer no seu ventre. Mas não é dessa história que eu quero falar nessa manhã com você. Eu gostaria que você pulasse alguns capítulos aí na sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Mateus. Deixa eu ver se é isso. Mateus, capítulo de número 14. É só voltar algumas páginas da sua Bíblia e nós vamos aqui ver uma história aonde Jesus ele nos mostra que aquilo que nós vemos e parece ser impossível, para Deus não é impossível. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Todos encontraram? Amém ou não amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 22. Esse texto fala a respeito do primeiro homem, 100% homem, a quebrar a lei da gravidade, que diz que aquilo que é leve fica em cima e aquilo que é pesado fica embaixo. O que é mais pesado, o ar ou o avião? Responde aí. O que é mais pesado, o ar ou o avião? O que é mais pesado? Fala aí, gente. O ar ou o avião? Como é que um avião consegue voar, sendo que ele é mais pesado que o ar? O que é mais pesado? Um pouco de água ou um transatlântico, um navio que fica sobre a água? O que é mais pesado? E como é que ele flutua? Como é que ele fica sobre a água e não afunda? Por causa do vácuo do barco, fica dentro. Do vácuo? Então é algo que nós não vemos que torna possível aquilo acontecer, sim ou não? Que o homem chama de ciência, conhecimento, sabedoria. Mas o verdadeiro conhecimento e sabedoria vem da parte de Deus para o homem. E aqui nesse texto, a partir do versículo 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo.
Jesus, ele, depois de haver multiplicado pães e peixes e alimentado quase 15.000 pessoas, porque o texto aqui só conta homens, fora mulheres e crianças, os discípulos, eles haviam provado um milagre da parte de Deus. Eles haviam visto pães e peixes serem multiplicados e alimentado milhares de pessoas. E agora, Jesus, ele vai e dá uma nova lição a eles. A partir do versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia. Alguém lê o verso 23 para mim, por favor, bem alto. Os maiores milagres que você e eu iremos experimentar, eles não serão mostrados diante de todas as pessoas. É claro que nós esperamos coisas materiais, curas, milagres e coisas que espantam as pessoas. Mas aquilo que há, Aninha, de mais precioso no relacionamento de Deus e o homem é tratado no particular, no detalhe. Jesus, depois de haver feito um milagre que é conhecido até hoje, a multiplicação dos pães e dos peixes, ao invés de fazer uma comemoração gigantesca, uma festa, a Bíblia diz que ele ele ordena aos discípulos que vão para o outro lado da margem do lago e ele se retira para orar. Naquele momento que ele fica sozinho com Deus ali, talvez seja um momento onde ele consiga reprimir o seu ego, para não aceitar o elogio e dizer: meu Deus, ele é um grande Messias, é um grande profeta, porque ele fez uma multiplicação absurda a ponto de suprir a necessidade do homem, a necessidade física. Mas Jesus, ele se isola nesse momento e vai falar com Deus. O verso número 24 diz: 24, isso. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você acredita que Jesus, ele mandaria alguém entrar numa missão onde ele fosse arrebentado durante esse percurso? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Mas ele fez, ué. O texto diz que ele chama os 12 apóstolos e manda com que eles vão para o outro lado do lago. Sim ou não? Eles entraram, Jesus fica em terra e eles vão. Sendo Deus, ele sabia que haveria uma tempestade no meio daquele lago. Sim ou não? Existe um ditado que diz que o lugar seguro para um barco é no porto. É o lugar mais seguro que existe para um barco, ele está ancorado no porto ali. Sim ou não? E é verdade. Todo barco que está no porto, ele pode ser reparado. Todo mundo está vendo. Ele não tem perigo de naufragar. Sim ou não? É o lugar mais seguro, e é mesmo. Porém, barcos não foram criados para ficar no porto. Da mesma forma que você e eu não fomos criados para ficar no mesmo lugar. Aquilo que nós julgamos ser segurança, para Deus talvez seja covardia, comodismo, falta de fé. Você só vai poder provar do milagre de Deus verdadeiramente, conhecer aquilo que é impossível, no momento que você tirar a âncora do barco da sua fé e navegar no oceano do Espírito de Deus. Antigamente nós cantávamos, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Hoje em dia a gente quer ancorar o nosso barquinho ali, ficar no porto seguro, crendo que aquilo que nós podemos ver e controlar de fato é a nossa vida. A nossa vida, ela vai muito além daquilo que a gente consegue pensar, imaginar ou ver. Nós acabamos de cantar: se Deus fizer, e se Ele não fizer, a gente fecha a cara, a gente começa a murmurar, não vem mais à igreja, para de orar, para de buscar a Deus e deixa tudo de lado, porque Deus não fez o que a gente queria no tempo que a gente queria. É ou não é? Um barco, irmãos, ele é apenas um objeto. Ele não tem vontade própria. Existe alguém no comando para fazê-lo desaportar e navegar mar adentro. Aqueles discípulos, eles entram no barco agora e vão para onde Jesus havia mandado. E onde Jesus havia mandado eles ir não era um lugar seguro. Olha o que diz o texto. Verso 24, o barco estava já no meio do mar,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas, a quarta vigília da noite, é mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando. Peraí. Se Jesus podia desaparecer num lugar e aparecer no outro, se transfigurar como ele fez no Monte Tabor diante de Pedro, por que Jesus ele foi andar por cima da água? É algo no mínimo estranho, sim ou não? Ele não tinha um jet ski para poder fazer isso. Não tinha um banana boat daquele que tem na praia, né? Não tinha nada disso. É estranho dizer, mas Jesus dá àqueles discípulos a missão de irem até onde ele havia mandado que eles fossem. E eles simplesmente obedeceram. No meio daquele mar, Cris, houve uma grande tempestade, onde as ondas queriam virar o barco. E a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos aqui, o verso 25, mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que há de sobrenatural nesse texto? Tudo. Porque um espírito ele não precisa de pé, um espírito não tem limitação física, como paredes, como nada disso. Espírito é espírito. Jesus, homem, vai caminhando sobre as águas, em direção àqueles homens. Você entende isso? Ah, mas ele era Deus, é claro que ele era Deus, mas ele não caminha ali como Deus, ele caminha como homem. Olha a lição que ele nos dá aqui no verso número 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Sabe o que eu aprendo aqui nesse versículo? Que eles veem algo que parecia uma assombração. E naquele momento de temor, eles se esquecem do problema que eles estavam iminentes a morrer. Do vento soprando, das ondas açoitando o barco, do perigo de naufragar aquilo ali, todo mundo morrer afogado. Eles esquecem desse problema e passam a olhar para aquele ser brilhante sobre a água e começam a ter medo. Mas eles já não estavam com medo antes. Agora a questão é, o medo de morrer afogado ou de vir um espírito, um fantasma e pegar eles? O que era pior? O que era pior? Igual a gente aqui estava dormindo um dia aqui no quarto, acorda de madrugada com um trem esquisito, um barulho dentro de casa. Falei, é o demônio, está dentro de casa. Quando vai ver na cozinha, que é Marcelinho com a faca de pão na mão, foi no banheiro fazer xixi. Falei, menino, o que você está fazendo uma hora dessa com a faca na mão? Não, porque eu estava com medo do diabo, eu fazer xixi, aí você aparece. Como é que é? É verdade, isso é verdade, isso não é verdade mesmo. É verdade ou não é? Não, foi verdade mesmo. Nós usamos artifícios materiais para tentar, irmãos, lutar de formas espirituais. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra as pessoas, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Jesus, antes de ter com eles e dar a eles uma lição, Maria Lúcia, ele foi ter com Deus. Entende? É como se ele tivesse ido se abastecer em Deus para passar aquela fé para eles. Ele se preparou para fazer aquele momento. Os discípulos agora ficam naquela condição. Ou a gente se agarra no barco para morrer todo mundo afogado, ou então o fantasma vai pegar a gente. Eles começam a fazer o quê? A orar? Eles começam a gritar de medo. Como é que é? Igual a menina, né? Vamos lá, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você estivesse naquele barco aí, seu medo ia passar instantaneamente, sim ou não? Sim ou não? Por que não? Não era Jesus que estava gritando? Que estava dizendo, sou eu, sim ou não? Olha para cá. Há um verso na Bíblia onde Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Talvez nossa maior dificuldade é que no momento da tribulação e da dificuldade,
nós passamos a ouvir a voz do nosso coração. E a Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte jorrar dois tipos de água, ou água salgada, amarga, ou água doce. E essa fonte é o seu coração. A pergunta é: como é que está seu coração? Está batendo. Glória a Deus por isso. Mas como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Quando Jesus fala, não tenham medo, sou eu. Talvez nós pudéssemos transliterar essa frase e dizer: não tenha medo da doença, do desemprego, das dificuldades, de nada que você está vivendo, porque Deus, Ele está com você. Se nós confiássemos em Deus, irmãos, o tanto que a gente diz confiar, nós sofreríamos menos. Porque a palavra de Deus nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se foi Jesus que mandou eles atravessarem aquele mar, aquele rio, é claro que eles iriam sentir medo, porque são pessoas normais como você e eu. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas o Salmo 23 nos ensina ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós não fomos feitos e criados e chamados, irmãos, para viver com medo. A Bíblia nos diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Mas, pastor, eu tenho medo. Claro, eu também tenho. Faz parte do combo de ser humano. Mas à medida que nós vamos mortificando a nossa carne dia após dia e confiando na palavra de Deus, nós vamos entendendo, Sheila, que quem nos chamou para poder cumprir aquela missão foi Ele que nos garantiu estar no barco conosco. Verso 28, perdão. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Deus, se o Senhor realmente está na minha vida, por que as coisas não estão dando certo? Por que fugiram do meu controle? Eu já não entendo mais, Senhor, o que eu tenho que fazer. Tento melhorar a minha vida, melhorar o meu caráter, mudar a minha família, não sei. Eu estou tentando. Por que isso está acontecendo, Senhor? Se o Senhor está comigo, aí Pedro tem um passo de fé. Ele não diz assim: então acalme a tempestade ao meu redor, Senhor. Ele diz: se o Senhor realmente está aqui, manda com que eu vá ao Senhor onde o Senhor está. Há um texto na Bíblia aonde Jesus, Ele nos ensina que um lugar mais seguro que há é a presença de Deus. Eu disse aqui quinta-feira. E Ele diz: há um lugar de descanso em mim. Mas como uma pessoa pode ser um lugar? Da mesma forma, Cristo, quando Ele encontra aquela mulher samaritana no poço e diz: vai chegar um tempo, e o tempo já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nós não conhecíamos o Senhor, irmãos, o meu e o seu espírito, ele estava morto dentro de nós. Quando você recebeu o Senhor, o Espírito Santo veio habitar dentro de você e vivificou o seu espírito. O problema, Aninha, é que na hora da tempestade a gente começa a ouvir as vozes que vêm de fora. Não vai dar certo. Cuidado. Fulano quebrou a cara. É ou não é? E às vezes a pessoa bem intencionada acaba sendo como Pedro foi com Jesus ali na última ceia. Senhor, de forma alguma eu vou permitir que o Senhor vá morrer na cruz. Jesus falou o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Jesus não repreendeu Pedro, ele repreendeu o espírito que estava por trás dele naquilo que parecia uma boa intenção. E o ditado já diz que de boa intenção o inferno está assim, ó, cheio. A sua fidelidade, o seu compromisso primeiro deve ser a Deus. Porque quem não é fiel a Deus não é fiel a ninguém mais.
Quem não ama a Deus não ama ninguém mais. Quem não busca a Deus não vai buscar nada por você, meu irmão. E aí, eu sinto te dizer, você só pode contar com você mesmo. Os outros discípulos nem se manifestam, eles continuam agarrados ali no canto do barco com medo. Mas nessa hora aqui, Pedro vira para Jesus e faz a ele um desafio, Maria Lúcia, dizendo assim: se é o Senhor mesmo que está aí, então manda com que eu vá até ti por cima das águas. Jesus podia falar: rapaz, que cara afrontoso, né? Tem que provar para ele que sou eu. Olha o que Jesus disse, versículo 29. E ele, Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter. Quem foi o homem que abriu as águas? Fala para mim. Quem foi o homem que abriu as águas? Quem foi, irmãos? Quem? Fala para fora, gente. Vocês lêem Bíblia, não? Fala alto aí. Quem foi? Tem certeza? Quem foi o outro? Quem foi? Bora, Escola Bíblica Dominical. Hã? Vigia, querido. Você não. Meu Deus. Hã? Só teve Moisés que abriu as águas na Bíblia. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Não. Sério? Vocês não sabem. O profeta Eliseu, ele tira sua capa, toca no rio, o rio se abre. Lá atrás, quando Moisés e Arão fazem os milagres diante de Faraó, as maravilhas, os magos do Egito vêm e fazem a mesma coisa. O diabo, ele é expert em tentar imitar as coisas que Deus faz. Mas também isso nos mostra, Aninha, que aquilo que um homem faz, o outro também pode fazer. Mas em toda a história da humanidade, você nunca ouviu falar de um homem que andou por cima das águas. Ninguém fez isso. Marcelo acredita que o homem foi na lua. Eu não acredito. É muito longe. Agora, andar em cima da água. Peraí. Mas se um navio gigantesco consegue boiar em cima daquele negócio, se um avião consegue voar e não tem nada, você já viu um avião decolando? É uma coisa horrível, um barulho gigantesco assim. As turbinas fazem muito barulho, mas no momento que o piloto posiciona o avião contra o vento, todo aeroporto é projetado contra o vento. E ele vai subir, é necessário que a força que há embaixo, aqui, ele projete o bico do avião e suas asas para cima. É algo que nós não vemos. Mas você vê um avião decolando, é uma coisa terrível. Porque você vê uma coisa gigantesca, de repente começar a planar no nada, sem bater asa. Parece loucura, não é? De vez em quando eu fico vendo uns aviões assim decolando, parece uma coisa maluca. Mas tem uma lógica. Com Deus, muitas vezes não vai ter lógica. Aliás, na maioria das vezes não tem lógica. Por isso se chama milagre. Pedro aqui, ele salta sobre as águas e vai até Jesus. Olha o que o texto diz, verso 31. Não, perdão, 30. Mas, sentindo o vento, teve o que, irmãos? Teve o quê? Mas ele já não estava com medo antes, quando o barco estava soprando lá e estava aquele... Ele não estava com medo antes? Sim ou não? Ele estava com medo do barco afundar e morrer todo mundo. E aí ele teve medo. Agora, ele tira a atenção do medo, volta a atenção para aquilo que ele pensava que era o fantasma, descobre que é Jesus, faz um desafio com Jesus, vai por sobre as águas, e no momento que ele está indo do barco até Jesus, ele tira a sua atenção de Jesus e e volta para aquilo que estava lhe causando medo. A hora mais escura da noite, irmãos, por incrível que pareça, é exatamente entre as 3 e as 6 da manhã. É exatamente o momento mais escuro. Quando a gente está caminhando, Cris, numa caminhada com Deus, e as coisas começam a ficar difíceis, começam a sair do nosso controle, talvez aí seja o momento de nós continuarmos olhando para Ele, ouvindo a sua voz
e crendo na sua palavra, ao invés de olhar tudo que está dando errado ao redor. Olha o que acontece aqui, ó, verso 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Para andar no sobrenatural de Deus, é necessário ter fé. Fé. É claro que isso parece uma ilustração meio louca. Meu Deus, mas como é que uma pessoa vai andar sobre uma água? Se for magrinho assim, igual o Antônio, eu não entendo, mas se for do meu tamanho assim, andar sobre a água, meio de vigia cheio. Meu Deus, já está indo ali de mim. Vou botar você no banco. Infelizmente, nós achamos que aquelas pessoas que parecem ser muito santas estão perto do milagre. E aqueles que estão muito perdidos aos nossos olhos estão perto do inferno. Há uma canção que diz que Jesus tem seus olhos sobre os desesperados, bem perto daqueles que parecem não ter solução, daqueles que a vida parece não se lembrar. Quando você lê a história de Jesus Cristo, na região de Cafarnaum, onde ele viveu a grande maioria do seu ministério, os fariseus reclamavam porque ele comia com pecadores, porque as prostitutas cercavam ele e andavam ali junto com aqueles que queriam mudar de vida com ele. Sabe? Talvez Jesus ele esteja buscando uma igreja que está fora das quatro paredes, nos lugares que a gente não quer ir, nos presídios, nas favelas, nos prostíbulos, em todos esses lugares que a gente acha sujo demais para colocarmos os nossos pés ali. Aqui, Pedro coloca os seus pés sobre a água. A dificuldade aqui é eu e você sairmos do comodismo da nossa vida e irmos naquele lugar que ninguém quer ir. Lá é o lugar do milagre. Vamos lá, versículo 31. É isso? Alguém leia bem alto para mim. Homem de pequena fé. Perdi, está onde? 31. Isso. E quando subiram para o barco, acalmou. Por que Jesus não acalmou o vento quando ele estava lá em cima da água junto com Pedro? Por quê? Nós acabamos de cantar isso aqui, irmãos. Se ele fizer, e se ele não fizer? Teve uma vez que uma pessoa enferma chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. O que Jesus falou com ele? Quero ser curado. Foi assim, simples assim. Já num outro cego, o cara estava ali cego, a vida inteira cego. A Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz uma melequinha lá, passa no olho do homem, manda ele ir se lavar. Não era só ele ter falado, gente. Era mais fácil. Só que as coisas não são como nós queremos que ele faça. Ele ainda é Deus e nós ainda somos servos. O lugar mais alto que um servo pode chegar de Jesus é aos seus pés. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos e nada resolveu. Quando ela se humilha e vai por baixo, no chão, ela toca as orlas das vestes de Jesus. Não fala uma palavra. E ela é curada instantaneamente. O lugar mais alto que existe para mim e para você é aos pés de Jesus. Amém? Vamos lá, versículo 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente Filho de Deus. Lucas, capítulo de número 1. Só pular aí umas páginas da sua Bíblia. Achou aí? Você está no tigrinho, Sheila? Misericórdia, você está no tigrinho. Misericórdia. Vamos lá. Lucas, capítulo 1. Verso 37. Mais uma vez.
A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nada e nem retirar nada do que está escrito. Mas você pode aplicar um versículo à sua vida. E eu gostaria que você aplicasse esse versículo na sua vida e dissesse assim: porque para o meu Deus nada é. Vamos ler bem alto e dizer: porque para o meu Deus, vamos lá? Porque para o meu Deus nada é impossível. Agora fala com fé. Porque para o meu Deus nada é impossível. Fala para o diabo ouvir agora. Porque para o meu Deus nada é impossível. Feche seus olhos por um momento. Eu gostaria que você refletisse na letra dessa canção. Jesus nos permite ir, caminhar diante dele sobre as águas, no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar. O que deve é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Jesus nos permite ir. Jesus nos permite ir, caminhar diante dele sobre as águas, sobre as águas, no mar sem nenhum temor, no mar sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar. O que deve é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Você vai conseguir andar sobre as águas, assim como Pedro andou sobre as águas. Você poderá chegar com Jesus diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, porque o Senhor pega pela sua mão, porque o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis, é o Deus que opera milagres, irá operar na sua vida, no seu coração, meu irmão. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar,
chegar com Jesus.